Boa noite, caros alunos, tudo bem? Aqui é o professor William, juntamente com a professora Edinar, nós estamos hoje fazendo aquele breve dicas para vocês, dados que a prova de vocês é na próxima sexta-feira. Espero que seja muito produtivo e hoje tem. Bom, a disciplina em questão de hoje é especialidades do varejo. Nós fizemos aqui um slide, um esquema prático para ser bem pontual aonde vocês podem ter detalhes melhores sobre a disciplina que foi desenvolvida. Certo? Quer dar uma boa noite, professora? Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom, o primeiro tópico é o desenvolvimento do varejo no Brasil. Para vocês vai estar no livro didático, lembrando que é sempre o material mais completo sobre o assunto. Vai estar na página 19 a 22. Lembrando que a questão do desenvolvimento do varejo no Brasil ela se dá em comparação aos mercados desenvolvidos, ou seja, os Estados Unidos, Europa, entre outros países que têm uma especialização no varejo um tanto mais histórica, um desenvolvimento histórico mais produtivo. No Brasil isso começou lá na época colonial. Comparado com os dias de hoje, nós tivemos um grande avanço, mas ainda assim temos muito a se desenvolver. Tem algo a complementar? Não? O próximo tópico seria os conceitos básicos do varejo, que estão na página 23 e 28 do livro didático de vocês. Nesses conceitos, mostra muito bem, através dessa imagem que está na página 23, como é o centro de distribuição, a captação ou recebimento dos produtos e o seu repasse aos seus consumidores. Dentro desse mesmo esquema vocês podem perceber como que são as redes de influência, de negociações presentes nessa modalidade de venda. Dentro desse mesmo tópico nós também temos a seguinte imagem, onde que ela se torna um tanto mais clara para vocês. Aqui mostra o multivarejo, que é um canal de interlocução entre diversos outros pontos, como o multivarejo global, de mobilidade, o de canal, o multitalento, a multiunicidade e a multiexperiência. Ou seja, multiparcerias. São canais de relacionamento que fazem com que o varejo seja um ato ou um processo de venda muito rentável. E é importante que vocês saibam o que cada multicanal desse multivarejo serve. Então ele tem lá no livro explicando cada tópico. É importante que vocês analisem, leiam, reflitam sobre cada uma delas. Sim. A imagem qual eu estou mostrando aqui para vocês, não sei se ela vai estar muito clara no vídeo, mas ela também está no livro didático de vocês na página 37. Avançando um pouco mais para as terminologias do varejo, ou seja, todo o processo científico de estudo ela é baseado em cima de nomes, termos, ou seja, a própria terminologia em questão. Dentro da questão do varejo, ela vai estar para vocês na página 50 a 54. Professor? Alguns termos que é importante vocês lembrarem, como sortimento, o que é esse sortimento dentro do varejo. Também temos o termo de variedade ou amplitude, né? A professora Fernanda explicou isso bem para vocês na primeira aula, então é importante que vocês saibam esses termos e quais outros termos que são muito utilizados no varejo. Certo. Também nessa questão temos os tipos de varejo. Os tipos de varejo já estão um pouco mais à frente, na página 54 e 55. Nesse mesmo tópico dos tipos de varejo, aqui vocês têm muito claro uma tabela em que mostra a classificação e os formatos. A classificação seria parte da terminologia que nós já citamos. E os formatos seriam uns exemplos pontuais de como trabalha uma modalidade de varejo. Aqui nessa tabela que eu estou citando para vocês, está na página 55, 56 e vai até a 57, nós temos 8 pontos e cada ponto desse está na coluna lateral um exemplo, um tipo de modalidade onde é desenvolvido esses tipos de varejo. Professor?
Então é importante igual, quando você fala do varejo pela localização, o que é essa localização, né? O que vocês imaginam dessa localização? Então vocês vão trazendo essa relação, né? Quando eu falo de localização, eu falo principalmente de urbana e rural. O que traz um varejo rural? O que traz um varejo urbano? Quais são essas características que diferem de uma cidade de pequeno porte, médio porte? Então, vocês começam a ligar. Localização quer dizer o lugar que está o varejo. Então, que lugar que é esse? Uma cidade pequena, uma cidade média, né? Uma cidade grande. Então, isso também difere. O varejo fica diferente para cada localização. Então, é importante vocês analisarem pelas nomenclaturas também. É claro, porque vocês podem pensar também de uma maneira reversa. Se eu vou trabalhar numa loja varejista de uma natureza, um exemplo, que venda um determinado tipo de produto, aquele produto ele vai ser pensado com base num tipo de público, ou seja, quem vai ser o consumidor. Então, é interessante eu implantar uma determinada loja em uma cidade de porte médio, ou uma cidade de porte grande, vai muito do tipo de público que estará consumindo aquele produto que você está disponibilizando. Aí entramos também nos níveis de produtos. Conforme a imagem aqui do lado. Então nós temos o benefício central, produto básico, produto esperado, ampliado e potencial. Isso foi também um desafio que a professora Fernanda colocou na aula 2 ao vivo. Não foi ao vivo, foi com o convidado, mas ela colocou para vocês esse desafio, né, de pegar um produto e pensar nele no produto ampliado, no esperado, potencial. Isso. São diversos os tipos de níveis desses produtos que vocês podem estar também vendo na tabela da página 90, como uma maneira de estar complementando esse estudo. Lembrem-se que todas as tabelas e imagens presentes nos livros didáticos de vocês, elas são uma maneira ilustrativa de vocês entenderem um esquema prático de um conteúdo. Então é sempre importante vocês darem aquela paradinha e darem uma lida nesse tipo de conteúdo, não apenas passar reto e achar que só o texto importa. Fica a dica. As marcas próprias. O mercado brasileiro anda crescendo muito nessa questão de marcas próprias, ou seja, é o dito boom das marcas. O que acontece muito no Brasil são vou dar um exemplo, marcas de cosméticos. Nos dias atuais, a quantidade de marcas que surgiram no mercado e se especializando em algo específico, aproveitando da situação para poder estar oferecendo algo diferenciado para o seu público, trazendo um grau de particularidade para cada uma delas, diferencia, sim, uma marca da outra. Então a quantidade não quer dizer qualidade ou que todas são concorrentes, porque às vezes um produto que uma marca oferece, a outra não vai estar oferecendo. Agora vocês podem fazer essa mesma analogia com base nesse conteúdo aqui. Diferença entre produtos e serviços. É importante vocês saberem qual que é a diferença, quais são os pontos que deixam, né, as características do produto e do serviço muito grande. Igual quando a gente fala de serviços, a gente fala de características dos serviços, né? O que acontece principalmente se comparado com o produto, né? O serviço a gente não estoca igual um produto que a gente pode guardar e consumir ele depois, né? O serviço, ele é dado para o cliente na hora que ele é feito. Então são características muito importantes também que colocam o produto e o serviço com características próprias para cada uma delas. Certo. Aí outro fator que vocês vão estar seguindo de acordo com a cronologia do livro didático é as estratégias de definição de preço. Olha aqui, a gente já colocou até o número exato, 5. No livro didático de vocês estão aqui as 5 estratégias para definição do preço. Liderança de preços, paridade de preços, preços de prestígio, preço mais baixo e a geográfica. São 5 tipologias que vão diferenciar para vocês a estratégia que vai ser usada para a definição de um preço de produto, ou seja, o quanto um produto agrega valor dependendo de cada uma dessas estratégias. Isso é muito importante quando a gente fala de estratégia geográfica, né?
quando a gente, principalmente nas disciplinas que vocês ainda terão de negócios eletrônicos, quando a gente está falando, né, de comprar online e às vezes o valor do frete do produto, para quem está em São Paulo e para quem mora num lugar longe do Pará, o frete ele varia muito, né? E essa variância fica muito claro no preço final. E isso acaba fazendo com que pessoas que moram muito longe acabem não comprando o produto por causa disso, né? Então essa questão geográfica também influencia muito na compra. Aí também temos as estratégias de fluxo de comunicação. Vocês têm que lembrar assim de um esquema bem prático do fluxo de comunicação. É o push, pull, ou seja, empurra, puxa. Por que ele funciona dessa maneira? Eles são intermediários, elas são estratégicas dirigidas ao consumidor final. Ou seja, tanto o push quanto o pull, eles têm uma finalidade. Quando eles se encontram ou desencontram, eles formam o push-pull. Essa é a estratégia de comunicação. Fica a dica para um curso de inglês também, tá? Aqui também nós entramos na loja isolada. Qual que é o ponto positivo de eu ter um tipo de estabelecimento em um local específico onde a concorrência não vai ser maciça? Vou dar um exemplo. Vamos puxar lá para trás, na época da sua infância, aquele velho mercadinho de bairro. O que mantém aquele mercadinho? Sendo que geralmente os preços são elevados, ele é um local isolado. Por que ele se torna isolado? Muitas pessoas não vão se deslocar lá do seu bairro periférico ou até mesmo uma região central para ir comprar num mercado maior, onde vai ser mais barato por causa da distância. Então isso é um exemplo de loja isolada, que também faz parte de um ponto-chave do conteúdo de vocês. E essa é uma dica muito importante que o Will tá dando, porque nós temos 3 tipos e ele só falou de um. Então é importante que vocês analisem bem a loja isolada, fica como dica muito importante para a prova. Aí entramos no ciclo de compras do varejo, que é lá na página 139 do livro didático. São 4 as etapas do ciclo do varejo, então é importante vocês saberem as 4 etapas e para que elas servem, qual que é a utilização dessas etapas dentro do ciclo de compras do varejo. Ó, tem até uma imagem aqui para ilustrar muito bem para vocês. Lembrem sempre dessas imagens, pessoal, porque muitos professores que são formuladores dos livros didáticos, eles criam essas imagens exatamente para ficar bem claro para vocês entenderem esse tipo de conteúdo, porque por que é chamado de ciclo? A mesma coisa que o relógio, todo relógio segue o seu ciclo. A mesma coisa do exemplo da imagem. O ponto 1, a determinação das necessidades, ele é uma consequência que seguirá ao próximo ponto do ciclo, que é a seleção dos fornecedores, a negociação das compras e o segmento, assim retornando ao ponto inicial, que é a determinação das necessidades. Como? E o tópico de propaganda e promoção de vendas. É importante o quê? Vocês saberem a diferença de propaganda e promoção de vendas. Lembrando que quando a gente fala dentro da área de marketing, da área mercadológica, a gente sempre fala que promoção de vendas não é aquela promoção de preço, é uma promoção de promover os produtos. Então aí já está ficando uma dica para vocês, saibam a diferença de uma propaganda e promoção de vendas. Então, o que é uma propaganda? Para que serve uma propaganda? É importante que vocês também analisem isso que está no livro didático de vocês. Certo. Classificação de mercadorias, página 141. A classificação de mercadorias, essa não tem uma imagem, mas eu te digo que podia ter, hein? Porque elas são 3 tópicos dentro da página 141. É sempre bom vocês darem uma lida em cima desses tipos de pontos que são descritivos, porque eles agregam muito valor na hora que vocês forem transcrever isso para uma pergunta discursiva. Ó, fica a dica, hein? Merchandising. Vocês acham que merchandising é o quê? Já viu aquela senhorinha, como que é o nome dela, que faz a propaganda da Top Term? Iraci? Não sei o nome.
Sei quem É um exemplo para vocês lembrarem na hora da prova de vocês. Merchandising não é só uma propaganda. Merchandising é tudo aquilo que impulsiona a proporção de uma venda. Ou seja, tanto a propaganda quanto uma ação, aquelas mocinhas que ficam no mercado oferecendo pequenas amostras, petiscos, para vocês acabarem sucumbindo à gula e comprando aquele petisco que elas estão oferecendo. Isso é um tipo de merchandising. O merchandising, ele é uma técnica muito usada atualmente. Não só atualmente, como sempre foi muito utilizada, dado a grande capacidade de desenvolver ou aplicar um proporcional de vendas maior, ou seja, conseguir uma quantidade de vendas maior daquele produto, de acordo com determinada ação que está sendo realizada. O comércio eletrônico, ou também conhecido como e-commerce, atualmente entrou nas graças do consumo popular o e-commerce. Eu vou confessar que eu sou um grande viciado em compras na internet, porque eu tenho preguiça de ir a uma loja, procurar um determinado produto, aí aqui tem aquele vendedor chato ou aquele vendedor insistente que quer que você compre algo que você não está interessado. O e-commerce ele é positivo também nesse fator. Ó, para vocês que são de gestão comercial, não seja aquele vendedor insistente, tá? Na internet você consegue comparar preços para ver o que é mais viável ou não. Nem sempre uma compra na internet ela é mais rentável para você que é consumidor do que aquela compra na loja, porque às vezes você tem que pagar um frete com um valor bem elevado e não compensando esse tipo de compra. Mas é um modelo, é um exemplo que eu estou citando aqui de e-commerce ou comércio eletrônico. No livro de vocês vai ter bastante falando sobre as vendas, quais são os produtos que são mais vendidos, né? Igual a moda e acessórios. Vai estar falando também as vantagens que é utilizar o e-commerce e quais são os desafios para esse e-commerce. Então, tem bastante assunto sobre essa área, que sempre vem ganhando mais destaque no Brasil. Então, vale a pena dar uma lida ali no livro. Aí nós vamos para mais um ponto, que é planejamento tático e planejamento operacional. O nível de estrutura organizacional varejista e planejamento tático e planejamento operacional, eles são um vinculado ao outro. Por quê? Os níveis de planejamento varejistas, eles estão o estratégico, o tático e o operacional. Cada um tem a sua particularidade. O estratégico é desenvolver uma ação promocional, o tático é compra de um produto, o cliente levar lá outro pelo mesmo valor. São tipos de ações que se diferenciam de acordo com o seu resultado ou de acordo com o método que vai induzir aquele resultado. O operacional é a promoção que será realizada nos shoppings ou na internet, a própria propaganda, aí onde entra o marketing. Estratégias financeiras do varejo. Então, é importante vocês saberem que o varejo também tem que estar ligado com os outros departamentos da empresa, e uma delas é a questão financeira. Então, questões como saber o porquê do preço do produto, né? Isso é muito importante para a empresa, tanto questões de lucro, tanto questões para pagar as contas que a empresa possui, folha de pagamento. Então, tem questões que o departamento comercial vai estar junto com o financeiro para saber essas questões, né? Até quando que eu posso dar de desconto para o meu cliente, para o meu consumidor. Então, tem questões muito técnicas na questão financeira, que vai ser balanço patrimonial, que vai ser questões até do ponto de equilíbrio. O que é esse ponto de equilíbrio, né? Por que ele é importante para a empresa? Né? São questões que o departamento comercial precisa saber também. Aqui a plaquinha, muito importante. O que seria o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é você girar redondo o seu caixa. Já escutou um pouco dessa expressão? Seria assim, compensa eu dar muito desconto para o meu cliente? Porque às vezes eu vou estar saindo no prejuízo, porque o que entra tem que ser o suficiente para poder pagar todos os custos da empresa, acima de tudo, e os seus custos, porque você necessita daquele lucro. Tudo que é excedente, uma hora também tem que voltar para dentro da empresa. Isso é o seu ponto de equilíbrio. Vocês podem estar lendo com todos os detalhes científicos no livro de vocês. Lembrando que o que a gente está passando aqui é uma sessão de dicas para vocês
acabarem desenvolvendo melhor o estudo de vocês. O papel de compra do consumidor. Então, nós temos vários papéis de compra. Então, cada pessoa possui um papel de compra quando você está no varejo. Então, nós temos uma lista grande, a professora Fernanda também falou isso com vocês. Temos o iniciador. Quem que é o iniciador? O que é esse iniciador, né? Temos o influenciador, que são as pessoas que influenciam na compra, igual compra de carro. A influência da compra de um carro na figura da mulher é muito constante. Então, um homem, ele nunca fecha a compra de um carro sem a opinião da mulher. Então, ela é influenciadora da decisão de compra, né? Então, tem essas questões que são cientificamente estudadas e comprovadas. Temos o papel do fiscal interno, do decisor, né, do pagante, que o consumidor pode ser, ele não ser o pagante da compra, né? Outra pessoa que vai pagar essa compra. Isso pode acontecer. O preparador, o usuário, o eliminador. Então é importante saber o papel de cada um deles dentro da decisão de compra. Certo. Aí o sistema de informação do varejo. Como que eu vou conseguir dados consistentes sobre o público ao qual eu estou atendendo com o meu negócio? É uma incógnita nos dias atuais. Porém, dado o avanço da tecnologia, dos meios de informação, nós chegamos ao SIV, ou Sistema de Informação de Varejo. Todas as lojas varejistas, elas têm um sistema interno na qual elas vão ter acesso aos dados dos seus clientes, quem são os melhores compradores, quem são aqueles que têm maior volume de compra, os piores pagadores, é óbvio. E assim vai. Então isso é muito importante para a loja, saber o público que ela está atendendo, como ela está atendendo e qual está sendo o seu retorno em cima do estudo sobre esse público. Para isso que servem os sistemas de informação varejistas. Pessoal, só para enfatizar um pouco mais, o que a gente passou aqui para vocês é uma sessão de dicas, isso é uma aula extra. Nós estamos aqui só para auxiliar vocês a pontuar onde vocês podem estar desenvolvendo melhores o seu estudo. Isso não descaracteriza que vocês não precisam assistir às aulas ao vivo, às aulas conceituais, desenvolver as atividades de estudo, que é sempre muito importante para vocês estarem treinando para a prova de vocês. E acima de tudo, ler o livro didático. Isso não deixa vocês livres da leitura do livro didático da disciplina. Isso é muito importante para que vocês desenvolvam uma boa prova e saiam muito bem com as notas. Fica a dica. Desejo uma boa prova a todos. Qualquer dúvida é só mandar mensagem individual que a gente está lá no estúdio esperando vocês. Um abraço, uma boa noite para vocês.